saudar os irmãos com a paz do Senhor? Deus está aqui. Deus está aqui. Eu quero convidar a igreja para que abra sua Bíblia. Mateus, livro de Mateus, capítulo 13. Versículo 24 em diante. Quando você faz com que o Espírito Santo seja bem-vindo, você tem que estar pronto para o que Ele quer fazer. Versículo 24 em diante, de capítulo 13 de Mateus. Ok. A epígrafe diz assim: a parábola do trigo e do joio. 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no seu celeiro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Irmãos, Deus está nesse lugar de uma forma tremenda. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer, embora o pastor esteja sem internet, no avião, eu quero agradecer ao meu pastor, o anjo da igreja, o pastor dessa igreja, pela oportunidade que ele tem nos conferido nessa manhã, já tarde. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor, que é um homem comprometido com a sua chamada, com a sua vontade. E o meu pastor, irmãos, ele parece muito com Jesus. É por isso que todos nós o amamos. E eu agradeço pela vida do meu pastor, quero agradecer também aos demais pastores que estão aqui. Eu sou apenas um desateador das sandálias dos pés dos pastores que estão aqui, do ministério. Agradeço pela vida de cada um dos irmãos, dos pastores, que sempre nos falam alguma coisa e nós temos aprendido muito com eles, muito. Às vezes, só pelo fato do testemunho pessoal, a gente recebe muitas bênçãos. Irmãos, eu tenho uma responsabilidade muito grande nessa tarde. E Deus falou tremendamente através de todo o programa do culto que nós estamos apresentando ao Senhor. E eu sei que o Espírito de Deus tem algo para fazer tremendamente na vida de muitos que estão aqui. Muitos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu quero... Nós acabamos de ler uma parábola. Essa parábola fala a respeito de um certo homem que
plantou uma boa semente. Ou o homem era dono do campo, e esse dono foi dormir, e depois de um tempo, apareceu não só aquilo que ele tinha plantado, apareceu algo indesejável no meio do campo. E Jesus aplica essa parábola dizendo: o reino de Deus é semelhante, é resultado, é igual aonde você planta coisas boas, mas também você colhe coisas más. Atrás de todo fruto bom existe uma raiz boa. Atrás de todo fruto bom existe uma semeadura boa, mas atrás de todo fruto, o fruto nada mais é do que o resultado daquilo que foi plantado. E atrás de todo fruto mau existe uma semeadura má, que é resultado nada mais, nada menos da semeadura. Sempre vão existir pessoas para julgar você. Assim como chegaram aqueles homens e chegaram ao dono daquele campo e disse: Senhor, tu não plantaste semente boa, e por que tem joio? Diga para a pessoa do seu lado: tome conta do seu campo. O seu campo é grande para você semear coisa boa. Não tome conta do meu. Não fale isso para ele. Mas receba essa palavra. Em nome de Jesus. Sempre vai haver alguém para te dizer: mas vem aqui, você não é crente. E por que essas coisas acontecem com você? E por que consequências de coisa que você não fez estão aderindo na sua vida e vindo até a tua presença? E essas mesmas pessoas muitas vezes querem ajudar. E eles mesmos disseram: Senhor, tu queres que a gente vá lá e arranque tudo que é ruim? E o dono fala assim: não. Não. Deixa crescer junto. Mas por ocasião da ceifa, arranca primeiro o joio, o que é ruim. Para o que seja bom, venha a mostra. Oh, maravilha! Se eu fosse crente da Assembleia de Deus, eu dava um glória a Deus. E Deus marcou hoje, esse dia, para tratar contigo das ervas daninhas que estão no teu coração, que você não plantou, quem sabe, mas que cresceram. O verbo semear, o grão do trigo, está no infinitivo, mas o verbo que fala sobre as coisas más está no passado, no texto que nós acabamos de ler. Você não pediu para as coisas más aparecer. Você não pediu. Foi um inimigo, não foi o inimigo. Foi um inimigo que fez isso. Não foi você que pediu, mas infelizmente vem à tona. E muitas vezes você tem que lidar com essa situação. Nós queremos plantar a boa semente diariamente em nossos corações, mas alguém semeou algo mal, uma semente má, uma erva daninha, e essa erva daninha, essa palavra joio, ela vem de um termo grego chamado zizânia. É um produto indesejável. E na agricultura, irmãos, a erva daninha, ela já está no solo. E para quem é agricultor, tem que tratar o solo primeiro para arrancar essa erva e poder plantar uma boa semente.
Ou seja, a boa semente é uma invasora. Ela é uma invasora. Por quê? Porque essas ervas estão acostumadas com o tipo do solo. Assim como nós. Assim como nós, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos vivendo a nossa vida de acordo com aquilo que a gente vivia. A gente aceita Jesus e nós somos formados de corpo, alma e espírito, não necessariamente nessa ordem, espírito, alma e corpo. Quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo em nosso espírito. E é uma coisa instantânea. Deus habita no nosso espírito. Mas a alma, os meus desejos, as minhas memórias, as minhas paixões, o que eu quero, os meus sonhos, o que eu tenho feito, são resultado de longas datas. Mas só que Deus, ele não fica satisfeito só em ter o seu espírito, não. Ele quer trabalhar e tomar e inundar o ambiente. Deus quer tomar conta de tudo. Deus não só quer ter o seu espírito, mas ele quer tomar conta de toda a sua alma. E Deus marcou esse dia para tratar com você. Os diáconos vão fechar as portas aí. E Deus vai tratar com você. Ninguém sai desse lugar. O Espírito Santo vai inundar esse lugar. Deus vai tirar aquela raiz de amargura que o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 12, versículo 15. Muitas vezes, se você se priva da graça de Deus, e por conta disso, muitas pessoas são afetadas. Esse é o problema da erva daninha. Que ela não só trabalha no teu interior, as pessoas que estão ao teu lado também pagam a consequência de um problema assim. E João Batista falou uma coisa super interessante em Mateus 3, versículo 10. Ele falou, olha, aquele que vem após mim, falando de Jesus, ele está com um machado à porta e ele vai arrancar toda a raiz. Toda a raiz. Para que então você possa produzir um bom fruto. E essa raiz, a Bíblia diz que ele joga no fogo eterno. Deus marcou esse dia para tirar as raízes que estão ainda te impedindo de dar frutos bons. Irmãos, houve um período na minha vida, eu era crente, e Deus foi tratando comigo, e a gente recebendo muitas bênçãos da parte de Deus. E eu recebi muitas bênçãos da parte de Deus, fui batizado com o Espírito Santo e tudo, Deus promessa na minha vida. E Deus me avisava de muita coisa, mas eu sempre tive uma vida, vamos deixar isso para depois, né? Os propósitos de Deus na nossa vida, isso aí se a gente coloca lá no final da lista, a gente tem uma carreira, a gente tem sonhos, a gente quer receber, quer correr atrás. E teve uma época na minha vida que eu falei, isso não vai dar em lugar nenhum. Eu tenho que atentar para o que Deus tem para a minha vida. E eu tomei uma decisão. Eu falei, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida, Senhor, a partir de agora, ela é tua. Tu vais tratar comigo. Existe hoje, irmãos, algo na vida de muita gente, algo que está acontecendo comum em muita gente, de muitos crentes. E muita gente hoje, dentro da casa do Senhor, está frustrada. Frustrada. Muito frustrada. Frustrada com o emprego que não recebeu.
frustrado com um filho que ainda não cresceu, aqui. As irmãs, muitas irmãs estão frustradas com o Boaz que nunca apareceu. Verdade, eu sei. Existe uma frustração de maneira generalizada na vida de muitos crentes. Frustrada com a posição do trabalho, no que diz respeito quando meu patrão vai me notar, quando meu patrão vai me notar que eu sou capaz de fazer o que eu posso fazer. Esposas frustradas com os maridos dão muita dor de cabeça, as irmãs. Quando ele vai amadurecer, meu Deus? Maridos que estão frustrados com as esposas, quando ela vai deixar a minha carteira dentro de casa? Existe muitas frustrações. Existem muitas frustrações na vida de muita gente. Jesus nunca nos prometeu que nós estaríamos livres da frustração. Mas o que Deus prometeu é que em meio à frustração, Ele vai estar contigo. E Ele vai trabalhar na sua vida. E Ele vai fazer algo para com que isso seja de meio de bênção, para que Ele tome conta de todo o seu ser. Existe hoje uma proposta de Deus para a tua vida e para a minha vida. Existe hoje, durante toda essa semana, Deus falou ao meu coração. E hoje eu estive aqui na igreja, antes de começar o culto, e eu senti uma presença extraordinária nas portas da igreja. E eu tive que ir em casa, nos aprontamos, chegamos aqui, irmãos, a presença de Deus era tanta que meu rosto estava pegando fogo, eu tive que ir ao banheiro lavar o rosto, e alguém perguntou, você está com sono? Eu falei, não, querido, isso é presença de Deus. Deus quer realizar algo tremendo no dia de hoje. Deus quer e Ele vai. Você acabou de cantar que Ele é bem-vindo aqui. Você acabou de cantar que Ele vai inundar esse ambiente. Você acabou de profetizar para a sua vida. E Deus vai fazer isso. Em meio a muitas situações que nós passamos, as frustrações que nós passamos, às vezes o que Deus quer não é que você receba a bênção em meio à frustração. Às vezes, irmãos, guarde isso em nome de Jesus. Deus quer que você aprenda a escutar a sua voz em meio à frustração. Deus muitas vezes quer nos treinar em meio às nossas frustrações a escutarmos a voz do seu Espírito. Deus quer conquistar não somente o teu espírito, Deus quer conquistar a sua alma, e isso leva tempo. Nós temos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que andavam com Jesus, mas a sua alma ainda não estava preenchida da presença de Deus. E Deus não gosta de dividir o que é dele com ninguém. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Em outra tradução diz que Deus tem ciúme de nós. E quando Deus quer você, Ele quer você por inteiro. E talvez, com certeza, você tenha guardado um compartimento no seu coração. Por muito tempo, você entregou a sua vida a Jesus, mas aquele compartimento do seu coração, aquele lugar secreto, Deus ainda não entrou. Mas nesse dia, Deus marcou um encontro com você, para você entregar e ser queimado como o joio foi queimado. Hoje Deus trata com a falta de perdão de alguns que estão aqui. Hoje Deus trata com pessoas que estão guardando uma vida
doble, como diz os irmãos hispanos. Hoje, Deus trata com aquele compartimento do seu coração que você talvez 20, 25 anos de crente, você nunca entregou para o Senhor. E isso tem crescido, e isso tem, infelizmente, dado fruto, fruto mau, fruto indesejável. E não pense que por você não falar a respeito, isso não está crescendo dentro de você. Não pense que porque você tem colocado isso e ninguém tem visto, e talvez você tenha enganado a mim, você tenha enganado ao pastor, você tenha enganado os irmãos da igreja, a sua família, a sua parentela, mas a Deus ninguém engana. Mas a Deus ninguém engana. Deus te trouxe aqui nesse dia porque Ele te ama. Deus te trouxe aqui nesse dia porque Ele quer tratar dessa raiz de amargura, desse fruto indesejável que muitas vezes você pensa assim: Senhor, como pode eu na tua casa estar pensando o que eu estou pensando, estar fazendo o que eu estou fazendo? Embora que um ou outro ou todos não saibam, mas Deus marcou esse dia para Ele arrancar essa erva daninha do teu coração. Deus marcou esse dia para tirar essa erva daninha do seu coração. O nosso coração, irmãos, é o solo onde Deus planta boa semente. E hoje em dia, eu estava falando ainda essa semana para alguém, muita gente quer receber de Deus cura, quer receber de Deus a vitória, a bênção, já quer o produto final, mas ninguém quer semear a boa semente. Às vezes a pessoa quer receber a enfermidade, mas ela não lê a palavra. O que diz a palavra, por exemplo, em Isaías 53, que Deus levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E o crente não lê isso, e sem ele ler isso, não entra a semente no seu coração, e não pode se dar o fruto, que é a cura. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor: Senhor, eu quero o produto final, eu quero a cura, eu quero o fruto, mas ninguém quer plantar a boa semente. E Deus marcou esse dia. Irmãos, eu passei uma semana na presença do Senhor e eu olhava para um lado e para o outro na Bíblia, e todo o texto Deus me mostrava esse texto. Eu disse: Senhor, como é que eu vou pregar aqui, Senhor? Mas é o Espírito de Deus que está no controle. E existe a presença de Deus de uma maneira tremenda nesse lugar. Muitos de nós agora estamos agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, mas existe uma grande maioria que está agora mesmo tendo uma batalha no seu interior para entregar ou não o seu coração por completo para Deus. Agora mesmo. Agora mesmo. A Bíblia diz no livro de Provérbios, Deus usou Salomão para falar: filho meu, dai-me o teu coração. Deus quer o teu coração por completo. Ele não quer nenhum segredo com ele. Deus não gosta de compartilhar segredo com ninguém. O teu segredo tem que ser com Ele. Ele é o dono da sua vida. Ele é o teu amigo. Ele conhece a situação que você se encontra. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe que não é desejo seu de fazer. E agora mesmo o Espírito de Deus me lembra do testemunho do pastor Veiga aqui, no sábado. Que coisa tremenda. E para os irmãos que não estavam aqui, o pastor Veiga falou algo interessante. Ele falou que por muito tempo, depois ainda de batizado,
ele sofreu com o vício do cigarro. E aquilo era uma erva daninha na vida dele. E ele orou, ele fez de tudo para ficar liberto daquela situação. E ele desistiu. Ele entregou ao Espírito de Deus. Ele falou, Senhor, eu não tenho força para acabar com isso. Então eu estou colocando esse vício nas tuas mãos. Tu faz, Senhor, conforme a tua vontade na minha vida. Porque por minha vontade, por minhas próprias forças, eu não posso fazer nada. E ele conta que passou um tempo ainda fumando, e parece que depois daquele compromisso que ele fez com Deus, parece que as coisas ficaram pior. O vício se tornou ainda mais forte. E num certo dia, quando ele pegou o último cigarro da carteira, que testemunho tremendo. O Espírito Santo falou no coração dele, filho, esse é o teu último cigarro. E ele ainda fumou aquela desgrama, irmão. Misericórdia. Não é assim comigo, não é assim com você. Você pode me enganar, você pode enganar a sua família, mas Deus está vendo. E Deus falou com ele, esse é o último dia, esse é o último cigarro. E ele sofria com pressão alta e tudo, e tomava café, e os irmãos lembram da história. E a partir daquele dia ele foi liberto. Nunca mais, irmãos, nunca mais ele colocou um cigarro na boca. Mas ele entregou. Existe uma coisa primordial nesse testemunho, pelas suas próprias forças. Ele não pôde fazer nada. Mas ele entregou ao Senhor. Os servos do dono daquele campo falaram, Senhor, tu queres que a gente arranque o joio? O dono falou, não arranca não, tenha paciência. Deixa o dono arrancar. O dono vai arrancar. Eu não posso arrancar. Os trabalhadores do campo não podem arrancar, nem vão arrancar, mas o dono pode arrancar. E ele arranca o joio nessa manhã. Ele arranca a erva daninha nessa manhã. Ele arranca o medo nessa manhã. O medo de servir a Deus na sua plenitude, ele arranca hoje. Ele arranca o medo, o temor de servir ao Senhor, ele arranca. Ele vai lá na raiz e ele arranca. Deus tem algo para fazer tremendo nessa tarde. E eu sei o que Deus quer fazer, mas tem que haver uma resposta da sua parte. Tem que haver um comprometimento do outro lado. Não adianta o Espírito de Deus querer trabalhar no seu coração nessa manhã, se você não quiser. Como falei alguns minutos atrás, existem muitas pessoas que agora mesmo estão em batalha na mente, no coração. Será que eu entrego? Será que eu não entrego? O que vai acontecer? O temor vai fazer com que você tenha medo. Mas Deus não nos deu espírito de medo, amém, irmãos? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que o amor perfeito lança fora o medo. Em outra tradução diz que o amor perfeito expulsa o medo. Oração não expulsa medo não, irmãos. Oração, Senhor, eu quero perder esse medo. Senhor, em nome de Jesus, expulsa esse demônio do medo que está serendando com a minha vida. Isso não sai. O amor perfeito para com Deus, a Bíblia diz, que afasta e lança fora o medo. Quando você quer servir ao Senhor na plenitude,
acabou-se o medo. Quando você quer um compromisso real com Deus, o medo bate em retirada. E o Espírito Santo está te dando ferramentas nessa manhã, nessa tarde, para você combater o medo. O Espírito de Deus vai acabar com o medo se você der lugar a Ele trabalhar nesse dia. Nós queremos nos restringir ao que Deus quer fazer na nossa vida. Mas só o amor perfeito de Deus para conosco, e nós para com Ele, pode nos libertar de todo o nosso medo. Deus quer que você sirva a Ele na plenitude. Quando você ama ao Senhor, você é liberto do temor. Quando você ama ao Senhor, você perde o medo de se relacionar com Ele melhor. Quando você ama ao Senhor, você coloca os seus planos em segundo plano. Porque Deus tem pressa. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus tem pressa em realizar o que Ele tem prometido nas nossas vidas, mas se nós não entregarmos a Ele o nosso coração por completo, Ele não vai fazer. Você tem que ter a disposição de aceitar esse desafio, entregar ao Senhor o que Ele quer fazer na sua vida. Hoje, o Espírito de Deus marcou essa reunião para falar contigo. Hoje. Foi hoje. Hoje. O dia do arrependimento é hoje. Não deixe para amanhã. Porque amanhã não nos pertence. Basta a cada dia o seu mal. Deus marcou esse dia para tratar com você. Nós estamos convivendo com mistura. Um pouco de Deus, um pouco daquilo outro. Um pouco de Deus e um pouco do meu coração. Um pouco de Deus e um pouco do meu segredo. Um pouco de Deus e um pouco da minha vida secreta. Um pouco de Deus e um pouco das minhas paixões. Um pouco de Deus e um pouco dos meus desejos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, no contexto, Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala que muitos vão se recusar a ver e ouvir a verdade, por conta dos seus próprios desejos. Nós estamos procurando deleites naquilo que nos interessa, naquilo que a nossa alma anseia, naquilo que eu tenho vontade. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, nessa tarde. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. As coisas más que estão num compartimento do seu coração são ervas daninhas. São joio. E existe uma coisa tremenda a respeito do joio e do trigo. Quando você vê numa plantação de trigo o joio, você não sabe nem discernir quem é quem, porque é tão parecido, irmão. Porque a gente parece tanto que é crente na igreja, mas em outros lugares nós não. É diferente. Mas tem, para quem vê o campo, num trigal, aonde há joio, quando bate um vento no trigal, existe uma diferença para quem é trigo e quem é joio. É que o trigo, irmãos, ele vai lá embaixo, o feixe de trigo, e volta. Ele não se quebra.
e o joio fica durão assim, ó. Isso está falando com você, né? Eu sei. É porque a gente quer segurar o joio, a gente não quer. A gente quer ter o joio, sabe? Firme lá dentro daquela gaveta, lá naquele lugar. Você pediu para que o Espírito Santo viesse hoje. E olha, ele vai te pegar, mas com amor. Ele vai te pegar com carinho. Ele tem um tratamento, ele bota um bálsamo. A palavra joio, no original grego, é a palavra zizânia. E ela tem o sentido de coisas indesejáveis. A erva daninha é indesejável numa plantação, de todas as formas. Só que eu descobri uma coisa, irmãos, eu tive tanto tempo de estudar e eu agradeço a Deus por isso. Existe uma palavra no latim que é derivada da palavra zizânia, que é a palavra zanzara. E no português, essa palavra é zanzando. Você já escutou essa expressão? Fulano está zanzando por aí. Zanzando. O que significa isso? A pessoa está de um lado para o outro e sem ir para lugar nenhum. A pessoa está zanzando por aí. Ela vai de um lado e para o outro e não chega a lugar nenhum. Ela vai de um lado para o outro, mas não vai a lugar nenhum. O que Deus te propõe nesse dia é que Ele te possua 100% do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. E isso é inegociável com Deus essa manhã. É inegociável. Deus quer governar a sua vida em todas as horas, em todas as áreas. O que você vê, o que você ouve, o lugar secreto, a hora que você tem secreta. Deus quer você 24 horas por dia. Deus quer você e Ele não quer dividir você com ninguém. Ele quer tomar conta da sua casa. Ele quer tomar conta do seu ambiente de trabalho. Ele quer tomar conta do seu andar, onde você anda. Ele quer governar a sua vida por completo. O que você tem guardado no seu coração, o que você tem feito, o que você tem acobertado de diante de Deus, não tem te dado liberdade. Não tem te dado liberdade. Apenas frustrações. E as coisas que nós temos frustrações são as mesmas coisas que nós estamos escondendo de Deus. Elas estão interligadas. A frustração em casa, a frustração de querer correr, estar sozinho, sendo um pai de família. A frustração de uma mãe querer sair de casa, eu preciso de um alívio, eu preciso. Todas essas frustrações estão ligadas a um compartimento do seu coração que o Espírito de Deus fala agora contigo, que você nunca entregou. Mas hoje, Deus marcou esse dia para tomar conta 100% do seu coração. E enquanto a equipe de louvor canta o último hino bem baixinho que cantaram aqui, bem baixinho, Deus vai tratar isso. Nós não vamos fazer isso
no particular, com a permissão do pastor Ismael. Nós não vamos fazer isso no particular, nós vamos fazer isso publicamente diante de Deus. Abaixe sua cabeça onde você se encontra. Irmãos, eu nunca senti durante uma semana que nós tivemos a convite de Deus e o pastor que foi direcionado por ele. Eu nunca senti a presença de Deus tão forte como eu senti esse dia, durante a madrugada, durante a minha vinda aqui, ao adentrar nas portas desse templo. Eu nunca senti, porque eu sabia que Deus iria fazer e vai fazer uma obra extraordinária nos corações de muitas vidas aqui. Aonde está você? Venha ao altar de Deus. Deus falou com você. Passe pelos corredores e venha ao altar de Deus. Os pastores vão impor as mãos sobre a sua vida e eles vão orar por você. Não adianta mais você se esconder atrás dessa erva, porque essa erva só vai crescer. Essa erva só vai dar frutos maus. Deus te propõe nesse dia a arrancar pela raiz esse mal. Se você der brecha e ouvidos ao Espírito de Deus, Ele vai trabalhar. Talvez você nunca tenha dado o primeiro passo para Deus, que é entregar a sua vida para Jesus. Você tem essa oportunidade de entregar, de nascer de novo e entrar numa jornada para a vida toda, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, na fonte da vida, nos seus desejos, nas suas passões, nos seus segredos. Deus te cura hoje, em nome de Jesus. Irmãos, eu sinto um alívio tão grande que estava sobre os meus ombros. A oportunidade está aberta para você. A oportunidade está aberta para você que quer fazer de hoje um marco na sua vida. No dia que eu deixei o Espírito de Deus trabalhar por completo no meu coração, Deus te chama. Ele foi que arquitetou todo esse programa nesse dia. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que te acordou de manhã. Foi Ele que propôs no teu coração de estar aqui no templo, na casa dEle, porque Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te quer por completo nesse dia. Ele te quer por completo nesse dia. Memórias, Deus trabalha nas memórias hoje. Memórias da infância, da falta de perdão de algo que aconteceu na infância. Amaná. Aleluia. Memórias de uma coisa que você fez e nunca entregou na mão de Deus, e por você não ter falado, não pense que isso tem crescido dentro do seu coração, mas hoje Deus trata e arranca o mal pela raiz. Aleluia. Paixões, concupiscências, desejo desordenado, Deus te pega hoje em nome de Jesus.
Enquanto os pastores se aproximam para ministrar, nós vamos orar. Porque Deus tem algo para fazer aqui tremendo ainda. Santo Espírito, és bem-vindo. Aleluia. Vem inundar em Ofensas na infância, ofensas na adolescência. Tudo nas minhas mãos, não deixe reserva. Assim falou o Senhor teu Deus. Santo Espírito. Deus, nós te amamos, Senhor. Deus, toma conta das nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos diante do teu altar, Senhor, e nós entregamos todo o nosso ser, Senhor. Pai, feridas que nunca foram, Senhor, fechadas. Espírito de Deus, em nome de Jesus, arranca esse mal pela raiz agora. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos dar bons frutos. Nós queremos dar frutos do Espírito, Senhor. Ó Pai, trata com o nosso coração nesse dia. Em nome de Jesus, que o bálsamo do Teu Espírito Santo venha curar o nosso coração, a nossa alma. Em nome de Jesus, Senhor, sabendo que, Senhor, depende somente de nós. Mas Tu marcaste esse dia para arrancar por completo o mal, Senhor. Tu arrancaste hoje, Senhor, males terríveis com raiz, com tudo, Senhor. Vida secreta, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Mentira, eu te repreendo em nome de Jesus. Segredo fora da presença de Deus, eu te repreendo em nome de Jesus. Pecado não confessado, eu te repreendo em nome de Jesus. Ódio, rancor, inimizade, porfia, sai agora desse coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, toma, Senhor, cativo contigo todo mal. Passeia em nosso meio, Senhor. Pecado de estimação agora, o Espírito de Deus vai contra ti agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Falta de perdão, você está aprisionado, porque você pensa, aquela outra pessoa que tem que me pedir perdão. Enquanto você esperar por essa pessoa pedir perdão, você vai estar aprisionado. Deus hoje te dá a chave da cela. Perdoe em nome de Jesus. Saia dessa cela, dessa frieza, desse lugar gelado em nome de Jesus. Se conserte com seu irmão, com um membro de família. Em nome de Jesus, o Espírito Santo tem zelo por você. Foi Ele que marcou essa oportunidade. E Ele quer que você, no arrebatamento da igreja, que está muito próximo, vá se encontrar com o noivo.
Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Confessa isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus trabalha no teu coração agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal, Senhor, cai por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda angústia, todo rancor, ó Pai, toda falta de quebrantamento diante do Todo-Poderoso agora, Senhor, cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se arrependa agora, em nome de Jesus. Deus colhe na presença dEle essas lágrimas que você está derramando. Existe um memorial diante da presença de Deus por conta das suas lágrimas nessa tarde. Ai, irmãos, Deus está trabalhando tremendamente nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o desejo do meu coração. Retorna ao seu lugar, louvando e exaltando ao Senhor. Inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Antes de dizermos o amém, eu não sei se quem sabe você entrou pela primeira vez nesta casa, mas você nunca recebeu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e você gostaria de fazer hoje. Você gostaria de ter a sua vida mudada, transformada. Essa é a sua oportunidade. Você pode levantar a mão onde você está? Nós gostaríamos de orar por você. Será que temos alguém nesta tarde? Na tarde deste dia, quem sabe, gostaria de entregar o seu coração para Jesus, para que Ele dirija a sua vida, para que Ele seja o centro das suas decisões. Temos alguém? Não temos ninguém? Se coloque sobre os seus pés. Nós estaremos encerrando, louvando ao Senhor. Quantos querem agradecer a Deus pela ministração da palavra aos nossos corações? Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Marco Paulo. Deus usou tremendamente na tarde desse dia. Santo Espírito, inunda a minha vida, inunda o meu coração. Mais uma vez. Aqueles irmãos que não puderam participar da Santa Ceia no último dia 5, será servido aqui na Sala Azul. Você pode se dirigir para lá. Todos aqueles irmãos que não puderam estar conosco na Santa Ceia passada, no sábado, dia 5, você tem a oportunidade hoje de participar aqui na Sala Azul. Gostaria de pedir para o nosso evangelista, irmão Ademostemir, que ministrasse ali a Santa Ceia para os irmãos que não puderam participar. Nós estaremos encerrando esta festa. Leve no teu coração que você recebeu de Deus hoje e permita que o Espírito Santo arranque por completo o joio
que porventura ainda está lá enraizado, que Ele arranque totalmente da tua vida e do teu coração. Louve e exalte ao Senhor, porque Ele é digno de louvor. Pastor Hermes, venha fazer esta oração e nós estaremos encerrando este serviço nesta manhã, ou melhor, na tarde deste dia. A paz do Senhor para a igreja. Amado Salvador Jesus, nós te amamos, te adoramos e louvamos a Ti, Senhor. Neste dia maravilhoso que o Senhor fez para nós adorarmos, regozijarmos no Senhor. Por este culto maravilhoso, Senhor, aonde só a Sua presença neste lugar foi tremendamente, Senhor, em cada vida, em cada coração. Nós te amamos e te adoramos e louvamos a Ti, Senhor, pelo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nas horas de angústia. Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, que vai sair agora, cada um para os seus lares. Leva-nos na Tua paz e na Tua graça. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Dai-nos uma semana de bênção e de vitória. Uma semana cheia da Tua presença e da Tua graça. Que todo mal seja destruído e que as bênçãos sejam alcançadas por cada irmão, por cada irmã. Nós te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor é na vida de cada um de nós. Pedimos também pelo pastor Joel e sua família, Pai. Traz na Tua paz e na Sua graça. Nós te adoramos e te glorificamos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as comunhões ou a comunhão do Espírito Santo e as consolações do doce Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo aqui reunido, agora e para sempre. Juntos digamos amém. Doce